Uma bênção, podemos estar juntos. Você pode abrir sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e o versículo 18. Esta noite eu quero meditar com você um pouquinho mais na Bíblia. E eu acho muito interessante porque nós não conversamos sobre o que seria a palavra de hoje, o pastor Vilmar e eu, mas ele praticamente fez uma introdução. Porque o título da palavra que o Senhor colocou no meu coração é Conhecendo o Coração do Pai. Esse é o título e ele começou esta noite aqui, no momento dos anúncios, já falando sobre a importância de conhecermos a Deus. E se não o conhecemos, jamais o amaremos. E se não o amarmos, não temos a verdadeira vida. Então, conhecer a Deus é importante. E nós temos várias formas de conhecer a Deus, mas a principal delas é por sua palavra. Porque Deus nos deixou um registro de quem Ele é, através do que Ele já fez e dos seus ensinamentos. Então a Bíblia é muito importante e eu gostaria que você valorizasse a Bíblia, porque para que ela chegasse até você e eu, muitas pessoas deram a vida, morreram para que a palavra de Deus chegasse hoje até nós. Pessoas deram sua vida. Esses dias eu estudava a vida de um homem chamado Pedro Valdo. Ele viveu no século XII, 1100 e poucos. Ele era um comerciante e naquela época a Bíblia só podia ser lida por padres e bispos e ela só existia em latim. E ele tinha muito dinheiro. Um dia ele vai fazer um negócio e nessas trocas comerciais, ele tinha um navio, ele ganha um livro que ele nunca viu, uma Bíblia. Então ele não sabia ler aquelas palavras em latim, ele contrata um padre para traduzir para ele. Ele tinha dinheiro. E quando ele vai ler a Bíblia, ele se encontra com o Deus vivo, não o Deus que ele via na igreja onde ele ia, não o Deus de uma imagem, não o Deus de uma estátua, não o Deus que é uma regra, mas o Deus que é amor. E esse homem chamado Pedro Valdo, ele começa a ler a Bíblia em público, nas praças. Ele não era um sacerdote, ele não era nada, ele era um comerciante. Resultado, as autoridades, os reis, junto com os nobres da igreja daquela época, mandam prender e matar esse homem. E ele abandona a sua riqueza e abandona tudo, ele monta num cavalo e ele leva a sua Bíblia e ele vai cidade por cidade na França, na Inglaterra, na Alemanha, lendo a Bíblia na praça das cidades em cima de um cavalo. Olha que história linda, um homem chamado Pedro Valdo lia a Bíblia em cima de um cavalo e o povo que nunca tinha ouvido as palavras de Jesus só ouvia o que o padre dizia que Jesus disse. O povo então pela primeira vez conhece quem é Jesus naquela geração e as pessoas se rendem a Cristo e no meio das pregações de Pedro Valdo logo vinha um exército tentar prender ele e ele estava em cima do cavalo e ele fugia para outra cidade. Resultado é que surgiram muitas comunidades chamadas igrejas valdenses que foram inspiradas neste homem. Um grande avivamento aconteceu no século XII, tanto que no final do século XII houve um assassinato, um genocídio de 10 mil valdenses. O governo da época, junto com as autoridades da religião da época, mandou matar todos os seguidores deste homem. E os que eles conseguiram capturar foram 10 mil que foram mortos. Ele deu a vida pela Bíblia, e as ideias deles inspiraram outro homem chamado John Wycliffe, lá em 1300 e poucos, que deu a vida também, morreu por causa da Bíblia. Porque queria que todos pudessem ler a Bíblia, e a Bíblia estava guardada para alguns, e ele morreu, mas as suas ideias inspiraram outro homem chamado Martinho Lutero, e Lutero só não morreu porque o príncipe da cidade dele disse, o que Lutero está fazendo é importante, e o que Lutero está fazendo eu gosto, porque eu não quero tanto pagar impostos para a igreja. Então havia um interesse do rei, mas Lutero também iria morrer. Fato é que a Bíblia chegou até nós por uma intervenção divina, porque queriam calar a palavra de Deus. Satanás sempre quer calar a palavra da verdade, e hoje em dia nós temos a Bíblia traduzida, para vocês terem uma ideia, em mais de 1000 línguas no mundo. Só no Brasil nós temos 25 línguas indígenas que a Bíblia foi traduzida já. É muito legal. A Sociedade Bíblica do Brasil traduz a Bíblia até para a língua dos povos indígenas. A Bíblia está sendo traduzida ainda para povos do mundo.
É um trabalho lindo. E nós que temos a Bíblia, às vezes não a valorizamos, não gastamos tempo com ela, não a utilizamos, damos tempo a tantas coisas, a séries de televisão, a filmes, a isso, a aquilo, a noticiários, a não sei o quê. E você vai olhar, a palavra de Deus está aqui, e nós pouco a conhecemos muitas vezes. Há uma riqueza espiritual que vai transformar a sua vida quando você conhecer quem é Deus por meio da Escritura, por meio do registro que está na Bíblia. É revolucionário. Quando você conhece Deus como quem Ele é de fato, isso transforma a sua vida e o seu modo de viver. E isso traz bênçãos para você, para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos. Gerações e gerações serão abençoadas pela palavra que você se alimenta. Só que o problema hoje é que as pessoas conhecem superficialmente a Bíblia, só conhecem o que ouvem falar. Sabe, quando Martinho Lutero fez a reforma protestante, ele se deu conta que 90% da população não sabia ler. E sabe o que ele estabeleceu? Que cada igreja tinha que ter junto com ela uma escola para ensinar as pessoas a lerem. Porque a ideia dele era o seguinte: o dia que as pessoas soubessem ler, elas iriam ler a Bíblia, iriam conhecer a Deus. Então cada igreja tinha uma escola. Antes do governo ter escola, eram as igrejas que tinham escolas. Por quê? Para que as pessoas pudessem ler a Bíblia. Hoje todo mundo sabe ler. Praticamente todo mundo sabe ler e escrever no Brasil. 98,5% da população sabe ler e escrever. E muita gente está nas igrejas, mas ainda esses leitores da igreja pouco leem da palavra de Deus. Então eu quero incentivar você a conhecer a palavra, a conhecer a Deus por meio da revelação dele na palavra. Há muita riqueza, e eu quero ler com você Mateus capítulo 5, versículo 17 até o 20, vamos ler. Jesus está falando, e ele diz assim: não pensem que eu vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim para revogar, olha só, eu vim para cumprir a lei. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um dos mandamentos, ainda que um dos menores, e ensinar isso aos outros homens, será considerado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que observar os mandamentos e os ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Meus amigos, prestem bem atenção. Nós temos uma ideia hoje em dia, na igreja cristã, na igreja evangélica, que veio se disseminando, de que toda a lei, todo o Antigo Testamento foi abolido. De que agora que Jesus veio, Jesus já cumpriu a lei e a gente não precisa guardar nenhum mandamento. Tem pessoas que divulgam essa ideia. E essa é uma ideia errada. Nós acabamos de ler que Jesus disse: olha, os céus e a terra vão passar, mas as palavras do Senhor não vão passar, nem um tio, nem um ai, nada vai ser removido da lei de Deus. O problema, e agora eu vou explicar a origem desse falso ensino, é que por muito tempo as pessoas ensinaram que para você ser salvo, você tinha que guardar toda a lei, e que a tua salvação estava na lei. Jesus veio para dizer o seguinte: você deve tentar guardar a lei, você deve fazer o máximo para isso, mas você nunca vai conseguir plenamente, porque você é pecador. Então todos nós vamos, querendo ou não, em alguns momentos da vida violar a lei. Por isso nós precisamos de um Salvador. Por isso que a salvação não é por meio da lei, a salvação é por meio da graça manifestada na cruz, onde Jesus morreu e pagou pelos nossos pecados. Agora, porém, livres
livres do fardo, livres da condenação, somos livres para servir a Deus e para guardar os seus mandamentos. Não mais como um fardo, mas como filhos que querem agradar o seu pai. Olha só, se o pai disse: filho, não faz isso, e o filho foi lá e fez, o que a lei dizia? Você está condenado, não tem mais jeito. O que Jesus diz? Você estaria condenado, mas eu morri por você. Tem um jeito, volte à comunhão com o Pai. Arrependa-se e volte à comunhão com o Pai. Jesus vai nos mostrar que a lei, ela aponta para a vontade de Deus, e ela continua apontando para a vontade de Deus, mas não é ela que nos salva. Jesus vai dizer isso, que você pode até talvez guardar toda a lei, mas se o seu coração não estiver em Deus e as suas intenções não forem boas, não adianta você guardar a lei, porque a lei se cumpre no amor. E se você não amar a Deus e não amar ao próximo, não adianta você fazer o que é certo com uma intenção que não é boa. Então Jesus, na verdade, ele vai aprofundar a lei, e é disso que nós vamos falar hoje. E também na semana que vem eu vou estar aqui com vocês na Santa Ceia. Combinei com o pastor Paulo isso, então vou começar hoje esse assunto e nós vamos terminar semana que vem, sobre como nós devemos viver a lei dentro da graça. Porque a lei mostra quem é o Pai. Como assim? Vou dar um exemplo para você. Eu tenho uma filha pequena, é a Laura, ela está lá dentro na escolinha. A Laura, ela tem só 7 anos, mas desde pequena, desde que ela tinha 1, 2, 3 anos, a gente ensina para ela o que é certo e o que é errado. Mas tem certas coisas que são complexas demais para ela entender quando ela é criança. Então a gente bota um limite, um muro, que são regras. Não faz isso, não faz aquilo. Porque se nós apenas ensinássemos o princípio e não a prática do fazer isso ou fazer aquilo, ela não entenderia. Então, por exemplo, quando ela era bem pequenininha e eles brigavam pelas bonequinhas lá no berçário, a Thaís ensinava: não briga pela bonequinha. Se a outra quer brincar, deixa ela brincar também. A regra era o quê? Não briga com a coleguinha pela bonequinha. Divide a bonequinha. Essa é a regra. Por trás desta regra tem o quê? Um ensinamento muito mais complexo, que seria: filha, tu tem que amar o próximo, tu tem que ter solidariedade, tu tem que te colocar no lugar do outro, tu tem que ver as necessidades do outro, tu tem que aprender a ser altruísta. Veja, ela com aquela idade não poderia entender esse conceito de o que é altruísmo, o que é se colocar no lugar do outro, amar ao próximo, mas ela entendia: não briga pela boneca. Assim como no mercado a gente dizia: não pega as coisas na prateleira. Um dia, quando ela tinha 2 anos, rachou nosso coração. Ela pegou um saquinho bem feliz brincando no mercado e foi botando coisa dentro. Lá na parte das frutas, ela viu a gente botando fruta e ela pegou um saquinho e ela foi botando coisa. Quando a gente saiu do mercado, chegou no carro, ela disse: ó, eu também comprei coisa. Era um monte de balinha e coisa, gente. E nós não tinha passado no caixa aquilo. Doeu no coração, né, Thaís? Aí eu peguei ela e eu disse: filha, tu não comprou isso. Mas eu peguei no mercado que nem você. Eu disse: filha, mas é que para poder sair do mercado com o produto, tem que comprar. Tem que pagar, tu não passou no caixa. Mas eu passei pelo caixa. Sim, mas tu não botou na mesinha para a mulher pegar e fazer o pipi. Para pagar. Ah, e agora? Agora a gente vai lá devolver. Nós já estávamos no estacionamento. A gente voltou e eu disse para ela que ela tinha que devolver. E ela foi lá e pegou, chorando assim: tia, eu quero devolver que não é meu. Uma senhora no caixa disse assim, uma senhora que estava vendo: se todos os pais fizessem isso, não haveria gente desonesta quando cresce. Sabe, as leis de Deus, lá do Antigo Testamento, são como, mais ou menos, figurativamente falando, como as regras que um pai e uma mãe colocam para um filho. Quando o filho ainda não pode entender as coisas complexas, o pai e a mãe colocam a regra de sim e não,
e depois o pai vai explicar quando o filho cresce. Então a gente pode ir lá em Êxodo capítulo 20, quando Deus dá a lei dos 10 mandamentos, que é a lei básica, normativa para toda a humanidade. Essa lei, preste atenção, nós temos 3 tipos de leis no Antigo Testamento. Nós temos a lei moral de Deus, que são os 10 mandamentos. A lei moral de Deus, os 10 mandamentos foram escritos em uma tábua de pedra, escritos pela própria mão de Deus, e essas tábuas foram colocadas dentro da arca da aliança, e no dia em que Jesus voltar, ele vai descer do céu com essa arca. Então quer dizer que esses 10 mandamentos valem para toda a humanidade, sempre valerão. Existem outros 2 tipos de leis, também do Antigo Testamento. Tinham as leis que Deus deu para Moisés como governante do povo de Israel. Essas eram leis civis, falavam sobre como lidar com propriedades, com herança, com isso, com aquilo. Tem princípios bem interessantes, mas elas não são uma lei espiritual para toda a humanidade. Elas eram uma lei, uma regra para o governo daquela época, daquele povo. Essa lei, ela já foi abolida, primeiro porque nós não somos israelenses. Segundo, porque não existe mais um Estado de Israel como aquele. A não ser que a gente viva no Estado de Israel e eles decidam usar aquela lei. E o outro tipo de lei era a lei cerimonial, que ela valia para dentro do templo, na época em que se faziam os sacrifícios de animais pelos pecados. Essa lei também foi abolida porque Cristo cumpriu essa lei. Cristo, como último sacrifício, Ele mesmo morreu pelos nossos pecados. Então hoje a gente não precisa mais sacrificar animais, não precisa mais fazer nada disso. Essa lei foi cumprida em Cristo. Mas os 10 mandamentos, que é a lei moral, ela continua valendo para toda a humanidade. E ela continua expressando quem é o Pai e qual a vontade do Pai para todos nós. Só que eu volto a dizer, os 10 mandamentos é tipo o que o pai ensina para uma criança pequena, mas que a gente conhecendo o pai e crescendo e amadurecendo, nós vamos ver que esse pai vai tornando mais complexa essa lei, e Jesus vai fazer isso. Vamos dar um exemplo. Quando Jesus vai falar sobre o mandamento número 7, que diz: não adulterarás. Jesus chega a dizer o seguinte: vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Daí Jesus diz assim: pois eu vos digo, que se você olhar para a mulher do outro com um olhar impuro, já é como se você estivesse adulterando. Então Jesus diz, não é só ir para a cama com alguém, é desejar com o coração de forma impura, é alimentar pensamentos ruins, porque um homem pode se deitar toda noite com a sua esposa pensando em outra, e isso é pecado. Deus fala da questão do coração do homem e da mulher. E aí eu vou dar um exemplo, neste pecado aqui entra a pornografia, porque você fica olhando para uma mulher que não é sua. Você está entendendo que Jesus torna mais complexa a coisa? Jesus vai aprofundar cada um dos 10 mandamentos para nós. E nós vamos tentar entender os 10 mandamentos a partir do que eles querem nos ensinar como filhos de Deus. E quem é o Pai que está por trás desses 10 mandamentos? Então vamos ler aqui Êxodo capítulo 20, versículo 1, vamos um por um rapidamente. Nós vamos começar hoje e vamos terminar na semana que vem na ceia. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, olha só, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento. Para começar, Deus se apresenta: eu sou o teu Deus. E a palavra Senhor que a gente tem ali, S-H, é Senhor, tudo maiúsculo, né? Esta palavra, ela é um substitutivo da palavra Jeová, ou Yahvé. Então,
se nós colocássemos ali no lugar de Senhor a palavra original, que é Yahvé, Jeová, Jeová e Yahvé significa aquele que era e que é e que continua sendo. Aquele que é único. Então Deus está dizendo, eu sou aquele que era, que é e que continua sendo. Eu sou o eterno, eu sou o único, eu sou o que sou, e eu sou o teu Deus. Então Deus não quer ser o Deus dos outros, Ele quer ser o nosso Deus. E Ele diz, eu te tirei do Egito. O Egito para nós representa as mãos do diabo. Deus nos resgatou do império das trevas, de um lugar de escravidão, e Ele nos traz para si. É um Deus que nos chama para Ele, da casa da servidão. Ou seja, nós éramos escravos, mas Deus, o nosso Senhor, aquele que nos criou, Ele nos resgata. E agora esse Deus, Ele diz uma coisa, eu quero exclusividade. Exclusividade. Não terás outros deuses diante de mim. A palavra chega a dizer que o Espírito Santo, ele é ciumento. Por quê? Porque Deus quer que sejamos santos. O que é santo, gente? É perfeito? Não. Santo significa separado, dedicado. Que nos dediquemos ao Senhor com exclusividade. Então, hoje em dia, nós vivemos num mundo monoteísta. O Ocidente é monoteísta. Teoricamente, nós temos todo mundo, se você parar na rua e perguntar quantos deuses existem, qualquer pessoa vai dizer, só tem um Deus. Só existe um Deus. Isso virou cultura do nosso Ocidente. Então todo mundo acha que está cumprindo esse mandamento. Ah, não terás outros deuses. Não, eu não tenho outros deuses. Eu não adoro Zeus, nem Platão, nem Plutão, nem nenhum desses deuses gregos, nem... Né? Eu não adoro outros deuses, não. Mas Jesus vai nos dizer que muitos de nós, na nossa prática do dia a dia, coloca outro Deus no lugar de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 24, se você quiser abrir na sua Bíblia, Mateus 6, 24, deixa aberto lá, Êxodo 20, que a gente vai voltando. Jesus vai falar sobre esse outro Deus que tem tomado o lugar de muitas pessoas. Diz assim, é Mateus 6, eu estou em Marcos, por isso que eu não estou achando. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou se devotar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Na outra tradução diz, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Mamon era o nome de um deus dos povos ali do deserto, e esse deus significava dinheiro. Era o Deus da prosperidade. As pessoas faziam sacrifícios a esse Deus, oferendas em troca de uma requerida prosperidade. E hoje em dia nós vemos o que, queridos? Você vai falar com as pessoas, você pergunta, quantos deuses tem? Só tem um. Você serve a outros deuses? Não. Mas na prática, no dia a dia, a pessoa se curva diante do dinheiro o tempo todo. Como assim, pastor? O teu Deus é aquilo que está em primeiro lugar na tua vida. Se o teu dinheiro, se o teu trabalho, se os teus interesses estão na frente da tua comunhão com Deus, é porque o teu Deus é o dinheiro. Deixa eu perguntar, qual é a prioridade no teu dia? É servir a Deus? Ou é servir ao teu bolso, ao teu trabalho? Ah, pastor, mas tem que pagar as contas, concordo contigo. Mas deixa eu perguntar um negócio, se na tua empresa dissessem assim, ó, você vai ganhar um bônus de 2.000 a mais por mês se você chegar 1 hora antes. Aposto que você ia estar todo dia lá 1 hora antes, é ou não é? Agora se eu te convidar para acordar 1 hora antes para orar, você vai acordar? Ah, pastor, tá difícil aí o que tu está falando. Ah, eu acho que essa igreja aqui não é para mim, viu?
Vim aqui hoje, o pastor está falando só negócio difícil aí. Querido, nós queremos te ensinar a palavra que liberta. A gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, para dizer assim, você é perfeito, você é bom, siga em frente. Sabe, tem lugar que a igreja virou coaching, é só para dizer, vai dar tudo certo, Deus é contigo. Sim, Deus é conosco e vai dar tudo certo se a gente ouvir a voz dEle, se a gente obedecer a Ele. Aquele que ouve as minhas palavras e obedece, é comparado a um homem que constrói a casa sobre a rocha. Mas quem não ouve ou não obedece, é como quem construiu a casa sobre a areia. Então tem gente que diz assim, eu vou na igreja, eu sirvo a Deus e dá tudo errado na minha vida, por quê? Bom, pode ser por um tempo, porque Deus está te provando, mas geralmente é porque você está semeando coisas fora da vontade de Deus. Talvez porque você não conhece a vontade de Deus. Então a palavra, ela tem que também, além de nos fortalecer, ela também tem que nos corrigir, nos orientar. Mas cabe a nós acolhermos a palavra no nosso coração. Então quando eu digo aqui, quem é prioridade na tua vida? É Deus ou é o dinheiro? Não estou mandando você parar de trabalhar. Depois vai chegar no mandamento que Deus vai dizer, 6 dias trabalharás. Deus manda a gente trabalhar, é bom trabalhar. Mas o trabalho não pode ser teu primeiro objetivo. O dinheiro não pode ser teu primeiro objetivo. Se você colocar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, Deus reinando sobre você, e você viver a sua vida corretamente, mesmo que isso faça com que você perca um negócio, mesmo que isso faça você perder um emprego, mesmo que isso faça você perder um cliente, se você não abrir mão do que é correto, Deus vai honrar você. Amém? Amém? A minha esposa atende pessoas no trabalho dela, né? É uma profissional liberal. E às vezes ela se coloca em situações um pouco complicadas, porque as pessoas abrem a vida. E esses dias ela me disse assim, olha Dionísio, eu fiquei pensando, se eu falar a verdade para essa pessoa, pode ser que eu perca uma cliente. Mas se eu não falar a verdade, eu vou estar desagradando a Deus. E ela disse, eu escolhi falar a verdade para essa pessoa. E ela deu um conselho para uma família, um conselho que não foi fácil, mas era um conselho bíblico. Resultado, ela não só manteve esse cliente, Deus tocou essa pessoa, como ela tem ganhado outros. Quando a gente faz o que é certo, é porque Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Ela poderia pensar só naquele cliente, naquele dinheiro, mas ela pensou em agradar a Deus. Então quando a gente pensa em agradar a Deus, as outras coisas vão para o lugar. Amém? Primeira coisa, Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Levanta a mão e diga assim, Deus tem que ser prioridade na minha vida. Amém. Isso é muito importante. Segundo mandamento, vamos lá, vamos voltar lá em Êxodo, capítulo 20. No versículo 4, Deus continua falando sobre essa questão da exclusividade. E aí ele diz assim, não farás para ti imagem de escultura. O quê? Estátuas. Nem semelhante a alguma coisa que há em cima nos céus, nem coisas embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita iniquidade. E aí Deus vai falando, né? Como Ele se preocupa, como Ele é zeloso, como Ele não quer que a tua família tenha maldições, mas como Ele abençoa até 1000 gerações de quem o ama. Então o segundo mandamento, não farás imagens de esculturas e não adorarás a elas. Nós poderíamos dizer assim, Deus está dizendo, não viva na idolatria. Sabe que no Brasil nós temos, mesmo no meio do cristianismo, muitas idolatrias. Porque houve uma época, irmãos, olha só, lembra que eu falei para vocês que no passado, lá na Idade Média, a igreja tirou a Bíblia do centro, inclusive a igreja proibiu as pessoas de lerem a Bíblia, que o povo era analfabeto, e aí pensava-se, como podemos
Como podemos fazer as pessoas entenderem a Bíblia? Quem sabe nós vamos fazer estátuas dos grandes homens de Deus, para que as pessoas olhando para essas imagens, lembrem da história, e lembrando da história possam adorar a Deus. Começaram a fazer imagens de grandes homens e mulheres da Bíblia e do passado. O problema é que as pessoas, ao invés de adorar ao Deus a quem aqueles homens serviam, as pessoas começaram a adorar aquelas imagens. E o São Pedro, o São Paulo, o São João, o Santo Antônio começaram a ganhar o lugar de Deus na vida de muitas pessoas. E a idolatria é um pecado terrível, porque você substitui Deus por outras coisas. E mesmo que eu tentasse fazer uma imagem do Deus Criador, preste atenção, tem gente que diz, eu vou fazer uma imagem de Deus para eu adorar. Deus diz, eu não tenho imagem, porque eu não posso ser feito de barro, de pedra, de prata, nem de bronze, porque é eu que criei tudo. Vocês não podem me criar com a vossa mão. É eu que faço as coisas, não são vocês que me fazem. Lembra o povo de Israel no deserto, quis achar uma imagem para Deus, e fez a imagem de um novilho, e eles diziam que aquele novilho era Deus, e Deus disse, eu não sou esse boizinho, e Deus detestou aquilo, e a ira de Deus veio, porque Deus disse, eu não posso ser colocado em forma de uma imagem, de uma escultura, eu não estou em um lugar. Inclusive Deus vai dizer que Ele não é adorado em templos feitos por mãos humanas, porque é Ele que cria as coisas e não nós que criamos Deus. Por isso Deus está em todos os lugares. Você quer encontrar Deus? Você não precisa de uma imagem. Jesus diz o que você precisa. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que te ouve em secreto. Deus está a uma oração de distância. O Deus que criou todas as coisas, Ele não pode ser representado em forma física. E preste atenção, essa idolatria veio tomando outras formas. A forma da rosa ungida, a forma do sal ungido, da água benta, do não sei o que, algum objeto, alguma coisa, porque as pessoas dizem assim, ai, Deus é invisível, é tão estranho não poder pegar em alguma coisa, eu quero alguma coisa para pegar. Chama-se amuleto, isso é superstição, Deus não quer isso. Você não precisa de nenhum objeto para ter contato com Deus, você apenas precisa de uma oração, de um coração sincero, e o teu Pai, que está em todos os lugares, Ele te ouve, Ele te escuta, Ele te ama, Ele está aqui agora, Ele habita em você. Amém? Então o segundo mandamento fala sobre isso, sobre não termos ídolos. E aqui nos ídolos, preste atenção, até mesmo quando os anjos vinham na terra, os homens de Deus se prostravam diante dos anjos, e os anjos diziam, levanta cara, levanta, eu sou apenas um anjo, um conservo de vocês. Veja, nem os anjos aceitavam adoração. Por isso você não deve adorar pastor, nem padre, nem líder, nem ninguém, mesmo que o homem faça grandes milagres, glória a Deus que Deus usa homens, mas eles não são dignos de nossa honra, nem de nossa glória. Homens não são dignos de adoração. Toda honra a Deus, toda glória a Deus, é dele, por ele, para ele todas as coisas. Mas há hoje em dia uma ideia de colocar num líder, num homem, a imagem de Deus. Você vai se frustrar se você ficar olhando para o homem. Mas que este homem possa apontar para o Deus que o ama. Amém? Livre-se da idolatria. Tem pessoas que atravessam o mundo, que atravessam grandes distâncias para irem a lugares longínquos para receber uma oração. Gente, a oração do vizinho do lado, a tua própria oração em casa tem o mesmo peso que a oração de qualquer profeta e qualquer pastor. Deus diz, o que Jesus disse? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. A oração mais poderosa é aquela que você faz com o coração aberto. Ah, existe um ministério na igreja. Sim, existem dons de cura, existem coisas que Deus deu aos presbíteros. Então a pessoa já orou muitas vezes, não ficou curada. A Bíblia diz, tragam ao presbítero para orar, tragam ao pastor, ao líder. Amém, a nossa fé vai se somar nessa oração.
Mas você não pode depender da oração do outro. Isso também é idolatria. Porque se o pastor Dionísio não falar tal coisa, se o pastor Vilmar não orar pelo meu, se o pastor Paulo Figueiró. Gente, nós somos homens, sujeitos às mesmas tentações. Claro que nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, e nós amamos orar pelas pessoas, sempre vamos orar por todos que querem oração, nós amamos orar pelas pessoas e vamos continuar orando, mas eu quero dizer que você não pode depender. Você está lá no seu dia a dia, no seu trabalho, é você que tem que orar, inclusive orar pelas pessoas doentes lá no teu trabalho, porque o mesmo Deus que opera em nós, opera em vocês, amém? Vamos nos livrar da idolatria. Deus está dizendo o quê? Eu sou superior a todas essas coisas, eu estou em todos os lugares, eu não posso ser representado por coisas passageiras, eu sou eterno. Terceiro mandamento está lá, versículo seguinte, versículo 7, Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Queridos, aqui, algumas pessoas têm uma ideia errada do que é tomar o nome de Deus em vão. Por exemplo, as pessoas dizem assim, você não pode dizer meu Deus, que se você te dizer assim, ai meu Deus, você está tomando o nome de Deus em vão, é um pecado, você vai para o inferno. Não é desse jeito. O que aqui a palavra de Deus está dizendo é para a gente não brincar com o nome de Deus. Inclusive Jesus fala para nós não jurarmos por Deus, nem pelo céu, nem pela terra, não jurarmos por nada, que o nosso sim seja sim, e que o nosso não seja não. Não jure pelo nome de Deus. Eu juro por Deus. Não jure, não jure, você não precisa jurar por ninguém. Não jure, abra o seu coração e seja sincero. E se a pessoa não confia em você, entrega para Deus. Você não precisa jurar nada para ninguém. Agora, o que é o tomar o nome de Deus em vão? E eu acho que esse é o mais preocupante. É o que a Bíblia condena muito, chamada falsa profecia. E é o que está acontecendo muito nos dias de hoje. Pessoas que falam em nome de Deus, mensagens que não vêm de Deus. Está cheio de gente por aí dizendo assim, Deus me falou tal coisa. Cuidado, isso é tomar o nome de Deus em vão. Você pode estar falando que Deus falou uma coisa que Ele não falou. Cuidado, o nome do Senhor é santo. Deus é Deus acima de todas as coisas. A gente não deve ofender o nome de Deus, fazer piadas com Deus, mas principalmente, nós devemos cuidar de nós não levarmos uma mensagem errada do que Deus ensina. E também não recebermos mensagens erradas. Gente, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que nos últimos tempos, e nós estamos vivendo esses últimos tempos, as pessoas seriam egoístas, as pessoas buscariam mestres que ensinassem conforme elas querem ouvir, com comichão no ouvido, não aceitariam a sã doutrina, o verdadeiro ensinamento, mas procurariam mestres que ensinassem o que elas querem ouvir. E está cheio de gente na internet, e em pseudo-igrejas por aí, ensinando o que os outros querem ouvir, mas que não vem de Deus, e dizendo que vem de Deus. Cuidado com os falsos profetas. Eu creio que Deus usa pessoas, creio que Deus dá palavra de conhecimento, que Deus revela coisas ocultas, creio, mas eu creio que isso não é brincadeira. Então assim, uma vez uma irmã veio e disse assim, eu fui lá na igreja da pastora tal, porque ela traz revelação. Eu disse, como é que é essa revelação? Para todo mundo numa fila e ela revela uma coisa de cada um. Eu disse, o que tu queria? Eu queria saber se é menino ou menina, ela estava grávida. Eu disse, irmã, eles também trazem revelação lá no Regina, lá no Geral, lá na Unimed, através do ultrassom, eles trazem a revelação certinha se é menino ou menina. Não precisa de um profeta de Deus para dizer. E o pior é que a pessoa revelou errado. E a pessoa comprou tudo roupinha rosa e veio um menino. Gente, eu estou falando sério, a gente não deve brincar com as coisas de Deus.
O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: o nome do Senhor é santo, 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 santo. Não devemos brincar com o nome de Deus e nem com a palavra de Deus. Cuidado, gente, tem muita gente vindo hoje em nome de Deus e que não é de Deus. Até na área da política, agora todo mundo é de Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Que você e eu possamos converter o nosso coração, ao ponto de que o nome do Senhor seja honrado por nós, e que nós possamos também valorizar aqueles que honram o nome do Senhor. Eu trouxe um estudo aqui, não nessa sexta agora, na sexta anterior. Se você quiser procurar no YouTube, tem gravado lá, no culto de jovens, não dessa sexta, mas na sexta anterior, exclusivo sobre esse mandamento e sobre a falsa profecia. Se você quer entender mais como descobrir um falso profeta, se ele é um verdadeiro ou um falso profeta, você pode procurar lá, e biblicamente, nós identificamos 3 características de um falso profeta. Então, você pode buscar o vídeo, assistir, entender isso, né? Hoje à noite nós não vamos conseguir trabalhar isso. Eu acho que eu consigo entrar em mais um mandamento antes de encerrar. Podemos ler Êxodo capítulo 20, versículo 8. Quarto mandamento diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros que trabalham dentro das tuas terras, porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Queridos, Deus, nesse mandamento, Ele fala sobre o lugar do trabalho e o lugar do descanso na nossa vida. E eu quero falar sobre isso e entender o princípio que há por trás deste mandamento e desmanchar algumas mentiras que existem. Primeira coisa que eu quero dizer é: vamos voltar ao original. Hoje nós temos na nossa semana, um dia da semana que a gente chama de sábado, não é assim? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não é assim? Ok, esse calendário que nós vivemos hoje se chama calendário romano. E esses dias da semana foram os romanos que criaram, sob a influência também do cristianismo. Este calendário, ele não diz respeito exatamente ao calendário daquela época. Os dias para os povos de Israel tinham outros nomes. A palavra aqui que nós vemos como sábado, quando diz, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A palavra sábado significa em hebraico, ela é sabah, ou sabat. E significa nada mais, nada menos do que descanso. Quando essa lei foi dada, não existia no calendário da semana um dia chamado sábado. Então Deus não estava fazendo referência a um dia do calendário. Ele estava fazendo referência a uma condição. E ele dizia: então, lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e o 7º descansarás, pois este é o descanso do Senhor. Então a palavra sábado aqui é descanso. Existem hoje igrejas, instituições e grupos que decidiram guardar o sábado do nosso calendário como o dia de descanso. E nós respeitamos e amamos os irmãos que querem fazer isso. E não tem nada de errado em você guardar o sábado desta semana. Mas também tem irmãos que escolheram guardar o domingo. E nós amamos e respeitamos os irmãos que guardam o domingo como dia de descanso. Inclusive nós vamos ver no livro de Atos que a igreja escolheu naquela época já o domingo como o dia de descanso. Porque o domingo foi o dia da ressurreição. Então os cristãos guardavam o domingo, lembrando da ressurreição de Jesus.
Além disso, existem várias discussões da igreja sobre isso. Existem pessoas que guardam a segunda-feira. Por quê? Porque trabalham às vezes no comércio, de terça a domingo, e o dia que ganham folga é na segunda. Existem pessoas que guardam a terça-feira. Por quê? Porque às vezes trabalham numa empresa que a folga cai na terça. O que a Bíblia está dizendo? 6 dias trabalharás e o 7º descansarás. O Senhor está dizendo o seguinte: você não pode ser escravo do trabalho. Você não vai trabalhar sempre, todos os dias, para nunca parar. Você precisa ter tempo para Deus e para a sua família, e esse tempo é santo, é sagrado, é positivo, é bom. Deus não criou você para ser escravo. Amém? É isso que esse mandamento ensina, é simples, gente. E existe tanta gente botando regra. Vou dar um exemplo para você. Se nós decidíssemos guardar a sociedade toda um mesmo dia, legal, todo mundo decide guardar a sexta, ou sábado, ou domingo. Sabe o que ia acontecer nesse dia? Não ia ter luz na nossa casa, não ia ter água na torneira, não ia ter transporte coletivo, ninguém ia poder ficar doente nesse dia, porque o hospital ia fechar, e o bandido ia poder roubar livremente, porque a polícia não ia trabalhar. Se você precisasse de um pão, não adiantaria correr numa loja, porque a loja também ia estar fechada. O mundo hoje, com a população que tem, a sociedade complexa urbana, é impossível que todos parem no mesmo dia. Mas o mandamento de Deus não é sobre todos pararem no mesmo dia, mas é sobre todos pararem. E não só parar, mas tornar santo esse tempo, porque você pode não trabalhar, mas ao mesmo tempo não santificar esse tempo. Pode usar esse dia só para fazer coisa ruim, falar mal dos outros, ficar reclamando, ficar olhando filme que não presta, e aí vai. Você pode usar tudo isso, esse tempo que Deus te dá. Tem gente que guarda 2 dias na semana, que só trabalha 5 e descansa 2, glória a Deus, amém. Tem gente que está aposentada, não trabalha mais nem um dia oficialmente, só faz os afazeres da casa, amém. Mas daí usa o tempo para o quê? Santifica esse tempo ou não santifica esse tempo? É disso que Deus está falando, queridos. A lei de Deus não é um fardo. Eu poderia ficar aqui um tempão falando, mas Jesus diz para nós em Mateus 12, do 1 ao 8, ele diz o seguinte: eu sou o Senhor do sábado. E ele esclarece para nós dizendo assim, ó, o descanso, o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o dia de descanso. Ou seja, o sábado é para servir as pessoas, e não as pessoas para servir o sábado. Porque na época de Jesus o legalismo era tanto, olha só, que um dia Jesus e os discípulos estavam com fome, gente, eles estavam com fome, eles evangelizavam, eles faziam o bem, e eles então foram colher umas espigas de trigo num campo que eles estavam passando, e os fariseus acusaram, são tudo pecadores, porque estão colhendo espiga no campo. Gente, eles estavam com fome. Eles não eram trabalhadores comuns, eles estavam pregando o evangelho de cidade em cidade, eles não tinham nem onde guardar comida no caminho. Então daí Jesus vai trazer toda uma palavra, falando sobre a essência das coisas. Ele diz, olha, lembra que era proibido comer o pão que tinha no templo? Mas lembra que Davi, tendo fome, entrou com seus homens e comeu o pão do templo? E ele não foi condenado por isso, porque ele fez isso porque tinha fome. E aqui Jesus está dizendo, o que vale mais, uma regra ou a vida de uma pessoa? Deus se importa mais com quem está com fome do que com uma regra. Deus se importa mais com as pessoas. E é isso que Jesus está querendo nos ensinar. Há um princípio por trás das coisas, e temos que olhar para o princípio e não para a lei, secamente falando. Aqui então hoje, encerrando, nós trouxemos aqui 4 mandamentos. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás imagem de escultura. Terceiro, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro, 6 dias trabalharás e o 7º descansarás. Esse mandamento também traz a ordenança para trabalhar, né? 6 dias trabalharás. Trabalhe, é mandamento.
Esses 4 mandamentos, eles fazem referência à nossa relação com Deus. Eles falam de um Deus que quer ser tudo na nossa vida, quer ser o centro da nossa vida. Falam de um Pai que se importa conosco, que não quer que seja adulterada a nossa relação com Ele. E falam de um Deus que não nos fez para sermos escravos. De um Deus que nos chama para termos comunhão com Ele. Os próximos 6 mandamentos que nós vamos ver no domingo que vem, falam da nossa relação com o outro. Falam de como devemos lidar com o próximo. Com o nosso irmão, com nossa esposa, com o nosso marido, com o nosso casamento, com a verdade. Nós vamos aprender muitas coisas semana que vem. Eu vou convidar a Raquel para vir ao piano. O importante é nós entendermos essa noite que o Pai está nos ensinando princípios que precisam ser resgatados para a nossa vida. Eu pergunto para você, será que você tem se deixado contaminar pela correria desse mundo? Porque esses 4 mandamentos que nós vimos aqui, são muito facilmente, é muito fácil a gente acabar decaindo ou se afastando de um deles, pela correria do dia a dia. Podemos esquecer quem é Deus, podemos colocar o trabalho, o dinheiro, o casamento, outra coisa no lugar de Deus. Podemos nos tornar escravos de coisas, podemos buscar atalhos para Deus e acabar encontrando ídolos, acabar encontrando superstições. Vai nesse lugar ganhar um passe e você vai ganhar algo bom de Deus. E na verdade tu sai de lá com um espírito maligno morando em ti. Gente, Deus quer que tenhamos comunhão com Ele, porque Ele é um Pai que se importa com seus filhos. Sabe, eu vejo como esse primeiro mandamento que nós vimos ali, é como eu e a minha esposa dizendo para nossa filha quando ela era pequena: tu só sai do colégio com o pai e com a mãe. Aqui na igreja tu não vai em lugar nenhum se o pai e a mãe não estiver te vendo. Mesmo que o tio que conhece o pai te chamar para ir lá no carro dele, tu não vai ir. Por que a gente faz isso? Primeiro, porque ela é nossa filha. A gente ama ela. A gente quer ter uma relação exclusiva com ela de paternidade. Mas também porque nós queremos proteger ela do que alguém poderia fazer de mal para ela. Quando Deus nos traz a lei, ela é para nos proteger. Porque Satanás e seus demônios estão aí querendo enganar as pessoas, querendo afastá-las do Pai de amor, afastá-las de tudo isso. Então Deus diz: filho, mesmo que trouxerem algo que pareça bom, mesmo que seja uma estátua bem bonitinha, mesmo que pareça muito dinheiro, muito lucro, mesmo que pareça bom, se não for eu que estiver ali contigo, não vá junto. O Pai de amor está nos convidando a uma relação exclusiva com Ele. É um Pai que nos ama, é um Pai que se importa conosco, é um Pai que quer nos ter nos seus braços, é um Pai que quer andar conosco. A sua lei não é um fardo, a sua lei não é um peso, são palavras de amor e proteção para com os seus filhos. E esse Pai, Ele não nos deixa sozinhos, Ele está do nosso lado, nos ajudando a viver de modo digno. A minha filha é pequenininha, ela já errou muitas vezes, mas eu nunca desisti dela, e nunca vamos desistir, porque nós amamos ela. O Pai de amor também nos ama, e Ele nunca vai desistir de nós. Ele nos chama para uma vida de equilíbrio, e uma vida onde a presença dEle preenche todas as coisas. Vamos nos livrar de tudo aquilo que tenta nos prender em rudimentos deste mundo, e vamos ter um encontro com o Pai de amor. Vamos orar esta noite. Se você percebe que algum desses 4 mandamentos você tem tropeçado, você tem falhado, peça perdão ao Senhor e peça ajuda a Ele para que você possa crescer nisso.
Senhor, nós nos humilhamos na Tua presença essa noite. Chegamos a Ti, Senhor, com toda humildade no coração, com o coração arrependido e contrito, Senhor. Te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Somos como filhos pequenos que precisam aprender mais do Pai. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Nós queremos tanto a Tua presença, Senhor. Vem, Senhor, falando conosco. Vem modificando o nosso coração. Vem tirando tudo aquilo que a cultura do mundo trouxe. Senhor, nós não queremos adorar a mamon, ao dinheiro. Nós não queremos ter o trabalho no centro, mas nós queremos ter o Senhor no centro das nossas vidas. Livra-nos, Senhor, de vivermos para nós mesmos apenas. Queremos viver para Ti, queremos Te amar de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as nossas forças. Pedimos, Senhor, transforma-nos pela Tua palavra. Transforma-nos, Senhor, nos dá, Senhor, mais comunhão contigo e nos dá mais sede de entender a Tua palavra. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Se você sente que há algo que você deve pedir perdão ao Senhor, ore agora e diga: eu peço em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, eu peço que o Senhor me perdoe dos meus pecados. Oh, Deus está tocando você esta noite. Deus está tocando você esta noite. Visita, Espírito Santo, cada homem nesse lugar, cada mulher nesse lugar. Visita cada um, Senhor. Vem reavivando a Tua palavra, o Teu Espírito no interior de cada um. Vem renovando a verdade, a alegria de estar na Tua presença. Vem, Senhor, enchendo os nossos corações de tudo aquilo que vem do alto. Diga: acende a chama, ó Pai, aquela chama que uma vez brilhava. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai. Oh, Deus está acendendo a chama de novo. E uma vez brilhou. Se você se sentia frio, o Espírito Santo está aquecendo você. O Espírito Santo está tomando você esta noite. Receba o amor de Deus sobre você. Receba a paz de Deus sobre você. O amor de Deus sobre você. Acende a chama, ó Pai. Deixa Deus tocar você. Que uma vez brilhou. Se você se sente distante de Deus, coloque sua mão no seu coração. Vem limpar, Diga: Senhor, vem limpar, brilhar. resplandecer. Vem, Deus. O meu primeiro amor. Nós vamos fazer uma coisa essa noite, antes de encerrar. Nós queremos orar por todos aqueles que têm algum desafio. Quem sabe você tem uma situação de enfermidade na sua vida ou na sua família. Quem sabe uma situação de desemprego. Quem sabe algo na sua casa. O Pai de amor que te ama quer te socorrer. E nós queremos orar pela sua vida, ministrando o amor e o poder de Deus que transforma. Então, se você está aqui no salão e você está com alguma situação que você precisa de uma oração, de uma intervenção divina, fique de pé agora. Fique de pé. Oh, Deus está vendo você. Você que está em casa, põe a mão no seu coração. Nós vamos fazer uma coisa agora.
Você que está de pé, feche seus olhos. Nós vamos fazer uma coisa agora. Os que não estão de pé, abram os olhos. Olhem para esses irmãos que precisam de algo de Deus hoje. Olhem para essas pessoas. Eu vou pedir que vocês se levantem e se aproximem de alguma dessas pessoas e orem. Não precisa tocar na pessoa, né? Mantendo o distanciamento, aponte para essa pessoa e ore por ela. Se você quiser perguntar o que essa pessoa está pedindo, você pode sair do seu lugar. A Bíblia diz: orem uns pelos outros. Nós vamos romper com a idolatria hoje. O Espírito Santo está em você, e Deus quer usar você esta noite para abençoar alguém. Você pode se aproximar de alguém agora. Você pode se aproximar de alguém agora. Se quiser perguntar o nome dessa pessoa, se quiser perguntar a causa, você pode fazer isso. Se quiser orar por 2 pessoas, pode orar. Nós vamos orar todos juntos agora, intercedendo pelos nossos irmãos. Senhor querido e amado, Tu ama este irmão, esta irmã, esta pessoa que está em casa agora com a mão no coração, esta pessoa que está aqui, Senhor, que se levantou pedindo Teu socorro, a Tua intervenção. Senhor, nós pedimos agora em nome de Jesus, que se havia algum impedimento maligno, que se havia alguma obra maligna, diabólica, prendendo a vida desta pessoa, nós pedimos em nome de Jesus, que este mal seja desfeito agora. Nós ordenamos que toda obra maligna seja rompida pelo nome de Jesus. Aquele que estava enfermo agora, nós pedimos, Pai querido, toca este corpo agora e cura esta pessoa. Cura agora, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que estava doente, alguém que estava talvez com um familiar em casa doente, toca agora, Senhor, esta pessoa, toca o seu corpo, sua mente, sua alma. Nós repreendemos esta enfermidade e mandamos que saia em nome de Jesus. Senhor, nós intercedemos agora por casamentos que estavam passando por turbulências, por famílias que estavam em choque, em crise. Nós pedimos agora, Espírito Santo, venha a esta casa, trazendo paz, trazendo amor, renovando a alegria conjugal, renovando a alegria de estar junto. Vem, Espírito Santo, tomando esta família, em nome de Jesus. Nós oramos por aqueles que precisam de um milagre na área financeira, no trabalho. Senhor querido, nós pedimos agora, Tu que envia Tuas boas dádivas do alto, que Tu venha dar sabedoria a este homem, a esta mulher, mostrando a ele onde deve semear para colher. Senhor, eu peço que Tu mostre aonde deve ser semeado o currículo, aonde deve ser semeado em busca de clientes, aonde deve ser semeado em busca de pedidos, de negócios, de restituição. Eu peço agora, Pai, dá sabedoria ao Teu filho, à Tua filha, e naquilo que é impossível a ele, faz Tu, Senhor, o milagre. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estavam ansiosos, cansados e desanimados, nós ministramos um renovo espiritual sobre você agora. O Senhor te dá forças novas, o Senhor te toma com o Espírito Santo e põe em você um ânimo novo, alegria e vigor fluem do teu interior. Aí está Deus fortalecendo você. Nós abençoamos a tua vida, a tua família, abençoamos o teu futuro, e nós declaramos que a presença de Deus se faz manifesta na tua vida. Abençoa, Senhor, esta família. Abençoa este homem, esta mulher. Abençoa cada pessoa que está aqui. Obrigado, Senhor, pelo que Tu operou esta noite, pelo que Tu vais operar. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu posso orar pelas pessoas, e porque eu posso ter a humildade de pedir oração aos meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque Tu usa a igreja para abençoar a igreja. Amém. Amém. Vamos aplaudir a Cristo. Aleluia. Aleluia.
Quem sente a presença de Deus tomando as nossas vidas esta noite? O Senhor opera em lugares onde existem corações contritos, corações sinceros.